Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos impulsos mais antigos da humanidade, essa necessidade que a gente tem de contar histórias para fazer o mundo ter algum sentido. E olha, dos monstros que assombravam os mares na antiguidade até, sei lá, aquelas pequenas mentirinhas que a gente acaba aceitando como verdade hoje em dia, o mecanismo por trás disso tudo é surpreendentemente o mesmo. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas eu garanto que, até o final, essa conexão vai ficar super clara. Essa pergunta, na verdade, é a chave para a gente entender como a nossa mente constrói a realidade. E isso vale tanto para 3.000 anos atrás, quanto para agora mesmo, lá na nossa cozinha. Olha só, na raiz de muitas histórias de criação antigas, a gente encontra essa luta, essa briga fundamental. De um lado, o caos. Pensa no oceano, sem forma, naquela escuridão que dá medo, totalmente imprevisível. Do outro, o cosmos, que é basicamente o ato de botar ordem na casa, trazer luz, criar limites, estabelecer regras, dar nome para as coisas. É, no fundo, a jornada da humanidade para transformar o medo em entendimento. E vamos combinar. Qual é o melhor jeito de entender uma coisa que dá medo? Dando um rosto para ela. Nossos antepassados eram simplesmente mestres nisso, em personificar o caos. Eles pegavam aquela fúria imprevisível da natureza e transformavam em monstros, que, pelo menos na teoria, podiam ser enfrentados. E aqui a gente tem um exemplo perfeito disso, que funciona quase como um roteiro. Lá em Algarit, uma cidade antiga onde hoje é Síria, o pessoal contava a história de Ião. Ele era o deus do mar, a própria representação do caos. E quem aparece para peitar ele? Baal, o deus da tempestade, o cara da ordem. A vitória do Baal não é só uma briga de deuses, sabe? É o ato que funda o mundo, onde a ordem finalmente vence a bagunça. E essa mesmíssima ideia vai aparecer em outros textos depois. É só olhar para o Leviatã, da Bíblia hebraica. Ele não é só um bicho gigante. Não, ele é a personificação daquele mesmo mar caótico que o Baal derrotou, só que agora com outro nome. A descrição é de arrepiar, uma criatura tão, mas tão poderosa que faz o oceano ferver. É o caos puro, em forma de dragão. Essa citação do livro de Jó é simplesmente perfeita para isso. É uma pergunta retórica, claro, mas ela mostra o tamanho do problema. O recado aqui é bem direto. Esse caos original está muito além do controle humano. Não dá para domesticar com nossas ferramentas, nem com a nossa força. Só uma força divina mesmo para dar conta do recado. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: o Leviatã, o Iã, isso não era historinha para criança dormir, não. Eram, na verdade, as primeiras tentativas de fazer ciência, filosofia, teologia, tudo junto e misturado. Eram narrativas superpoderosas que pegavam aquele medo gigantesco do desconhecido e encaixavam numa estrutura que dava para entender e, mais importante, para passar adiante. Ok, agora vamos dar um salto de alguns milhares de anos no tempo. A essa altura, a humanidade já tinha suas histórias sobre a criação muito bem estabelecidas. Tudo certo, tudo no lugar. E aí, a gente começa a cavar e achar ossos. Ossos enormes. Ossos de monstros que ninguém nunca tinha visto antes. E de repente, um novo tipo de caos apareceu. Dessa vez, não era o caos do mar, mas o caos dos fatos. Para muitos estudiosos religiosos, principalmente na tradição adventista do sétimo dia, aqueles fósseis de dinossauros eram um problemão. Um desafio direto para a forma como eles entendiam o Gênesis. A pergunta era, como é que a gente encaixa essas criaturas gigantescas na história da criação? E olha só, aqui a gente vê aquele mesmo impulso de novo em plena ação. A tentativa de transformar o caos em cosmos, de botar ordem na coisa. Duas explicações principais surgiram. A primeira dizia que os dinossauros foram sim criados por Deus, mas que, assim como o resto do mundo, eles foram corrompidos pelo pecado e ficaram violentos. A outra ideia, essa era bem mais radical, a de que eles simplesmente não foram criados por Deus. Essa segunda ideia ganhou o nome de amalgamação. A teoria era que, antes do dilúvio, rolou uma mistura bizarra de espécies. O texto original fala num crime de amalgamação de homem e animal. E o resultado disso foram criaturas confusas, monstruosas. Nessa visão, os dinossauros seriam o produto desse caos genético. E é por isso que eles teriam sido completamente varridos da Terra pelo dilúvio. E isso, pessoal, ilustra perfeitamente o ponto central de toda essa conversa. Quando a gente se depara com fatos que não se encaixam, o nosso impulso natural não é jogar a história principal fora. É dar um jeito de fazer os fatos caberem nela. Essa necessidade de ter uma narrativa que faça sentido, que seja coesa, é uma força poderosíssima.
O que nos traz direitinho para os dias de hoje. A gente pode até pensar que já superamos essa fase de criar monstros para explicar o mundo, né? Mas a verdade é que esse processo está mais vivo do que nunca. A única diferença é que ele agora opera numa escala menor, mas do dia a dia. A gente não tá mais lutando contra o Leviatã. Mas a gente luta todo dia com uma avalanche de informação, de simplificações, de historinhas. E é a partir desse caos de dados que a gente acaba criando os nossos próprios pequenos mitos modernos. Quer ver só alguns exemplos? A ideia de que as estátuas gregas eram branquinhas, puras, parece muito mais clássico, mais organizado do que a realidade, que era um carnaval de cores berrantes. A história de que o Einstein era ruim na escola. Essa dá uma esperança, né? É uma narrativa muito mais inspiradora. E o mito de que o micro-ondas cozinha de dentro para fora soa mais científico. Em todos esses casos, a história errada é simplesmente uma história melhor. É mais limpa, mais arrumadinha que a verdade, que é sempre meio bagunçada. E a receita do bolo é quase sempre a mesma. Primeiro, começa com uma informação errada ou uma simplificação. Mas só isso não basta. Essa informação precisa vir embalada numa boa história, uma história que seja chocante ou engraçada, ou que confirme algo que a gente já pensa. Depois disso, é só repetir, repetir e repetir. Daqui a pouco ninguém mais nem questiona, a história vira fato. Pega o exemplo da expressão em inglês rule of thumb. A história que todo mundo conta sobre a origem dela é horrível, é chocante. E é por isso que gruda na cabeça. A verdade, a origem é incerta, o que, convenhamos, é bem menos interessante. A história falsa ganha não por ser verdade, mas por ser uma história melhor, mais impactante. É um mini monstrinho perfeito. Então, de monstros marinhos a fornos de micro-ondas, o padrão se repete. A grande questão é, por quê? Por que a gente é tão suscetível a isso? A resposta, no fim das contas, está na maneira como o nosso cérebro evoluiu. O filósofo Karl Popper matou a charada. Ele disse que a ciência e o pensamento crítico de modo geral não é sobre ter todas as respostas prontas. É sobre estar o tempo todo questionando, buscando. Só que o nosso cérebro, ele não gosta muito disso não. Ele quer certeza. Ele anseia por uma história fechadinha, satisfatória. No fundo, a gente é máquina de criar sentido. A gente usa histórias para transformar o caos da vida numa ordem que a gente consiga entender. Esse software mental funcionou para os nossos antepassados que encaravam o mar e funciona para a gente hoje navegando na internet. O grande perigo é a gente esquecer que a história é só um mapa, não é o lugar de verdade, e que uma boa história nem sempre é a mesma coisa que a verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Todo mundo carrega centenas dessas histórias na cabeça, sobre a história, sobre a ciência, sobre a gente mesmo. Fica a reflexão. Qual daquelas histórias que a gente mais gosta, se a gente olhasse bem de pertinho, talvez se revelasse só mais um monstro bem contado? Um monstro criado só para manter o caos um pouquinho mais longe.